Olá, agora nós vamos resolver o questionário referente à unidade 5, de Introdução à Análise Diferencial. Então, na primeira questão, era dado quais dos seguintes conjuntos de equações representam possíveis escoamentos bidimensionais incompressíveis. Então, o que é um escoamento bidimensional? Nós já vimos na nossa primeira unidade. E o que a gente precisa lembrar agora é como que a gente descobre se esse escoamento é incompressível. Então, a gente tinha aqui para fluidos incompressíveis, ou possivelmente incompressíveis, a gente tem que o nosso ρ vai ser constante. Se o nosso ρ vai ser constante na equação da continuidade, logo eu vou ter que meu du dx, meu dv dy, mais o meu dw dz vai ser igual ao divergente do meu campo de velocidade, que vai ser igual a zero. Então, agora o que nós precisamos fazer é basicamente, então, aplicar aqui a minha equação de du dx. Então, vou fazer a minha derivada de u em relação a x, mais a minha derivada de v em relação a y. E aí eu preciso ver, então, se somando esses dois vai ser igual a zero. Então, se eu aplicar aqui o meu du dx, eu vou aplicar aqui, eu vou ficar com o meu d dx de 2x ao quadrado, vai me dar 4x. Aqui, meu d de y ao quadrado em relação a x vai ser igual a zero. E aqui eu vou ficar, então, com menos a derivada de x ao quadrado vai ser 2x, y, e seja menos 2xy. Então, o meu du dx fica isso. O meu dv dy vai ser igual, então, em relação a x ao cubo, vai ser igual a zero, mais o meu x vezes y ao quadrado, vai ficar, então, 2xy, menos 2, aí a derivada de y, vezes x, vai ficar menos 2x. Tá? E aí, então, se eu somar o meu du dx mais meu dv dy, isso aqui vai ficar, se eu somar, vou fazer assim, meu du sobre meu dx mais o meu dv sobre o meu dy, a gente pode olhar aqui essa expressão, isso aqui vai ser diferente de zero. Tá? Logo, ele não se aplica, ele não é um possível caso de escoamento incompressível. Na nossa opção B, então, o meu du dx vai ser igual a 2y menos 2x. E o meu dv dy vai ser igual a 2x menos 2y mais zero. Tá? E aí, então, aqui eu tenho 2y menos 2y, menos 2x mais 2x. Então, eu posso dizer que quando eu fizer isso aqui, eu vou ter que o meu du dx mais o meu dv sobre o meu dy vai ser igual a zero. Logo, esse escoamento é possivelmente incompressível. Então, eu posso marcar OK aqui nessa equação. Na minha equação aqui C, então eu tenho que o meu du dx vai ser igual a t mais zero. E aqui em V, o meu dv dy vai ser igual a zero menos t. Então, eu vou ficar aqui, meu du dx vai ser igual a t e o meu dv dy vai ser igual a menos t. Logo, eu posso dizer que o meu du sobre o meu dx mais o meu dv sobre o meu dy vai ser igual a zero. Então, eu tenho mais um caso possivelmente incompressível. E aí, a gente marca aqui como alternativa correta. E bidimensional também, né? Aqui a gente tem, ele está se propagando apenas em x e y, logo ele é um escoamento bidimensional. O t não conta? Não, o t vai me dizer se ele é permanente ou não permanente. Tá? E aqui não tem nenhuma restrição
sobre o escoamento permanente ou não permanente. Então, ou seja, esse escoamento aqui ele é não permanente porque ele varia ao longo do tempo. Mas, ao longo do espaço, ele varia apenas em x e y, tá? Então, ele segue sendo bidimensional. Aqui, então, nessa expressão, eu vou ter que o meu d dx vai ser igual, então eu vou multiplicar isso daqui, eu vou ter x ao quadrado vezes t, e aí a minha derivada de x ao quadrado vai ser igual a 2xt. Então, 2xt, eu boto aqui. Tá? Nessa expressão aqui eu tenho 2yxt, a minha derivada de 2yxt vai ficar x igual a 1, vou ficar com mais 2yt. O meu v, meu dv dy, tá? Meu dv dy eu tenho 2 vezes x vezes y vezes t, a minha derivada de 2xyt vai ser igual a 2xt, menos 2xt, porque tem um menos aqui na frente, então menos 2xt. E aí aqui eu tenho o meu y² vezes t, a minha derivada vai ficar então 2yt, tá? E aí se eu fizer aqui o meu dw, aqui eu vou botar o meu dw sobre o meu dz, aqui eu não tenho nenhuma componente em z, logo isso aqui vai ser igual a zero, tá? Aqui eu tenho componente w, mas o meu escoamento está variando ao longo de z. Não, eu não tenho nenhuma componente variando ao longo de x, nem em x, nem em y, nem em w. Então, ou seja, o meu escoamento, ele é, apesar de eu ter componente em w, ele continua sendo bidimensional. E o tempo aqui vai dizer que ele não varia em função do tempo, tá? Então, o meu du dx mais o meu dv dy mais o meu dw sobre o meu dz vai ser igual a zero, tá? Somando aqui, aqui menos isso aqui vai ser igual a zero, esse aqui menos isso aqui vai ser igual a zero, esse aqui é zero. Então, logo, a gente tem um escoamento bidimensional e possivelmente incompressível também, tá? Então, a gente pode marcar como correta essa opção aqui. Aqui nessa expressão aqui, ó, eu vou simplificar a vida de vocês e a gente pode ver aqui. Aqui eu tenho uma função que é um escoamento apenas em função de x e y. Aqui eu tenho um escoamento em função de x, y e t, desculpa, de x, y e t. Aqui eu tenho x, y e t. Opa, em w aqui eu tenho x, y e z. Esse escoamento é bidimensional? Não, ele não é bidimensional, ele está variando ao longo da minha coordenada z. Então, independente do resultado aqui, ele não vai ser um escoamento bidimensional. Tá? Isso daqui era problema da nossa primeira unidade, inclusive. Então, aqui a gente não precisa nem calcular o resto. Tá? E assim fica a resposta desse problema. A questão número 2 era basicamente a mesma coisa que a gente tinha que fazer. Ele não dava nenhuma restrição sobre a dimensionalidade. Então, o que a gente precisa fazer é basicamente o mesmo problema. Só que aqui a gente está trabalhando com coordenadas cilíndricas, ou seja, ela é função de r, θ e z. E aí, para coordenadas cilíndricas, a gente tinha visto como que ficava a nossa equação da continuidade. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui é que nós temos aqui 1 sobre r, e aqui tem um rzinho que está multiplicando o meu vetor vr. E o meu dz, e o meu vetor velocidade ao longo de z, dz aqui continua igual, tá? Então, basta a gente fazer agora as mesmas derivadas ao longo desse problema. Então, para esse primeiro problema aqui, a gente vai ter, então, eu vou escrever a expressão completa aqui para a gente lembrar, tá? Então, eu vou ter 1 sobre r vezes o r vezes vr, então r vezes vr, aí eu vou abrir aqui, vai ficar r vezes vr, tá? Nem precisava abrir, não daria para fazer de cabeça, mas eu vou abrir aqui para ficar mais claro. Então, eu vou ter aqui r vezes u vezes cosseno de θ, e a minha derivada, então, o u ele não está variando, o cosseno de θ
ele é constante em relação a R, então eu fico apenas com a derivada em relação a R. Então, a minha primeira derivada de R é igual a 1. Tá? Então, eu fico com 1 sobre R, que veio aqui no começo dessa expressão, vezes o cosseno de θ, que não estão variando em função de R. E esse fica o resultado da minha multiplicação em A. Na minha multiplicação em B, eu vou ficar, então, com 1 sobre R e o meu dv de θ em relação a θ. Então, vai ficar aqui o não está variando, ao longo não está variando, e vai ser minha constante. E aí, então, eu fico com seno de θ dθ. Qual que é a minha derivada do seno de θ? É o cosseno de θ. Então, eu fico com menos, esse menos aqui veio daqui, menos 1 sobre R, 1 sobre R daqui, e o seno de θ vai ser a derivada, então, do meu vθ. E aí fica, então, menos o cosseno de θ. Tá? Aí fica aqui já bem evidente, né? Se eu somar esses dois termos aqui da equação, aqui eu tenho 1 sobre R e o cosseno de θ, menos 1 sobre R cosseno de θ, então essa soma vai dar igual a zero. Logo, essa alternativa aqui está correta. É um escoamento que pode ser um escoamento incompressível. A letra B aqui, então, eu tenho aqui 1 sobre R, del de menos que 2π sobre R, vezes R, meu vezes R daqui. E aí eu posso cortar esses dois elementos. R divididos por R vai ficar igual a 1, ou seja, essa minha expressão aqui, o meu D vai ser Q sobre 2π, ele não está variando em função de R. Logo, isso aqui vai ser, essa minha derivada aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, a minha expressão aqui vai ser igual a zero. E o meu vθ fica um pouco mais fácil, né? Eu vou ter 1 sobre R, o meu D de K sobre 2πr. Não tenho nenhum ângulo θ aqui, ou seja, não tenho nenhuma variação ao longo de θ. Logo, isso aqui também vai ser igual a zero. Logo, esse escoamento ele pode ser, sim, incompressível. Então, vamos marcar aqui um verdadeiro. Aqui nessa equação C, então, a gente vai multiplicar aqui o meu D de U. Aqui tem que dividir, fazer a multiplicação aos pouquinhos, tá? Então, vamos fazer esse primeiro tempo, vai ficar 1 sobre R, meu D de R vezes o cosseno de θ divididos por dr. Aí, então, aqui essa derivada aqui vai ficar 1, o cosseno de θ. Então, 1 sobre R, o cosseno de θ. Aqui eu tenho esse menos aqui, então eu vou botar esse menos aqui. Aí 1 sobre R, e aqui eu tenho R, e aqui dentro eu tenho R ao quadrado. Então, R ao quadrado dividido por R vai ficar, então, R na menos 1. E aí a derivada em relação a R de R na menos 1 vai ficar menos 1 vezes R na menos 2, ou seja, divididos por R ao quadrado. E o meu cosseno de θ não muda, fica aqui. Tá? Aí aqui, então, o próximo termo, o meu dv 1 sobre R dv dθ, vai ficar 1 sobre R. Faltou um sinalzinho de igual aqui. Então, eu tenho um sinalzinho de igual aqui nessa expressão. Vai ficar, então, aqui menos, já que aproveitar esse menos aqui, tá? Aqui é 1, ou seja, o cosseno de θ vai ser a minha primeira derivada, a gente pode fazer já de cabeça, então, menos o cosseno de θ vezes 1 sobre R, que vinha aqui antes da expressão, tá? Aí aqui, nessa expressão aqui, vai ser a mesma derivada, isso daqui vai ser constante em relação a θ, então eu vou ficar com menos 1 sobre R, que veio aqui antes dessa expressão. Aqui eu posso tirar para fora da derivada, vai ficar A ao quadrado sobre R ao quadrado. O U também pode sair para fora da derivada. E aí a derivada de seno de θ é cosseno de θ. E aí fica cosseno de θ. E aí, se a gente analisar, então, se a gente pegar o resultado dessas expressões, aqui tem menos, com menos vai ficar mais. Então, essa expressão aqui vai se cancelar com essa aqui se a gente somar essas duas. Essa expressão aqui está negativo, aqui vai ficar. Então, logo isso aqui vai ser, essa soma aqui vai ser igual a zero. Logo,
a minha letra C também é possivelmente incompressível. Aqui vamos fazer até de cabeça, né? Essa expressão aqui é muito simples, tá? Eu vou ficar com VR, então vai ficar aqui 1 sobre VR vezes o meu D de R vezes o meu VR. Aí se eu multiplicar aqui, então, R vezes K divididos por R, vai ficar R divididos por R, vai ser igual a 1, ou seja, o que está dentro dessa derivada aqui vai ser apenas K, que é uma constante, ou que não está variando em função de R. Logo, essa minha primeira parte da derivação aqui, nessa expressão, vai ficar igual a zero. E o meu Vθ já é igual a zero. Zero é uma constante, então o meu V de θ, o meu D de V de θ vai ser, obviamente, igual a zero. Então, eu vou ter 0 mais 0, que vai me dar 0. Então, possivelmente incompressível. E aqui, essa minha letra E, eu vou ficar, então, vai ficar um problema muito similar com esse daqui. Eu vou ficar, então, com o meu K, vai ficar, então, vamos fazer aqui só para ficar um pouco mais explícito, R vezes K vezes cosseno de θ vezes R na menos 2. Vou fazer assim para simplificar, que vai ficar, corta com esse R, vai ficar R na menos 1, dr. Isso aqui, então, vai me dar menos, a derivada de menos 1 K cosseno de θ vezes R na menos 2, tá? E aqui, essa derivada aqui, vai ficar o meu D de menos K seno de θ divididos por R ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a menos... desculpa, aqui tinha um menos na frente, né? Menos. Então, isso aqui, menos com menos, vai ficar mais. E aqui vai ficar menos K cosseno de θ divididos por R ao quadrado, tá? Então, aqui positivo, 1K cosseno de θ divididos por R. Aqui, esse aqui corta com esse aqui. Se a gente somar esses dois aqui, isso aqui vai dar igual a zero, tá? Eu não preciso nem colocar 1 sobre R aqui, porque vai ter um sobre R dos dois lados da expressão. E aí, essa expressão aqui também, a gente pode dizer que ela está correta. Certo? Então, todas as alternativas na questão 2 estavam corretas. Aqui, então, nós temos, dado um escoamento descrito por essa equação, a gente pode considerar esse escoamento possivelmente incompressível ou possivelmente compressível, tá? E aí a gente tem que lembrar que, para isso, a gente tem que calcular o nosso du dx mais o dv dy, e se ele for igual a zero, ele vai ser possivelmente incompressível, tá? Caso contrário, ele vai ser um escoamento compressível. Aqui, para o escoamento bidimensional, a gente pode olhar para ele, a gente já pode ver que ele é bidimensional. E aí, permanente, ele varia no tempo? Não. Então, permanente, qual que seria o meu D desse escoamento, tá? dt vai ser igual a zero, logo ele é permanente. A gente já pode marcar isso daqui também, só olhando para a expressão, tá? E aí, o que a gente precisa lembrar, então, o quanto que ele é irrotacional. Mas antes, vamos calcular aqui, então, quem que é o meu du dx. Vou calcular aqui, então, meu du sobre meu dx, que vai ser igual a menos 1. E aqui o meu dv sobre o meu dy vai ser igual a menos 2y. Tá? Derivada daqui, esse primeiro termo vai ser igual a zero. Aqui vai ter menos y ao quadrado, menos 2y. Tá? Ou seja, se eu somar aqui, du sobre o meu dx mais o meu dv sobre o meu dy, isso aqui vai ser diferente de zero, tá? Logo, ele é um escoamento compressível, tá? E aí, o que é o escoamento irrotacional? O escoamento irrotacional é um escoamento sem rotação, tá? Então, um escoamento irrotacional, a gente já visto aqui como que a gente calcula a rotação de um fluido. Logo, para um escoamento irrotacional,
eu vou ter que o meu produto vetorial, esse daqui, vai ter que ser igual a zero, tá? E aí, então, como que a gente calcula isso? Tem a expressãozinha aqui dentro, tá? Esse valor aqui dentro vai ter que ser igual a zero. Então, vamos ver aqui, quem que é o meu W? Meu W é igual a zero, meu W dy, isso aqui vai me dar zero, tá? A gente pode fazer de cabeça. O meu dv, dz, aqui eu não tenho nenhum z, tá? Então, meu dv em relação a z também vai ser igual a zero. Aqui, o meu du, dz, meu du não tenho nenhum z em relação a u, então aqui também vai ser igual a zero. O meu dw, dx, meu w aqui é igual a zero, então aqui também vai ser igual a zero. E aqui fica a expressão em k. Em k eu vou ter o meu dv dx, quem que é o meu dv dx? dv em relação a x vai ser igual a 1, tá? Menos, quem que é a minha expressão aqui? du dy. Então, meu du em relação a y vai ser igual a y. Desculpa, igual a 1. Vai ser igual a 1. Então, eu vou ter 1 menos 1, que vai ser igual a 0. Logo, essa expressão aqui é igual a 0. Meu fluido é irrotacional. Certo? Então, aqui apenas essa primeira alternativa está errada. E, obviamente, teria que ter alguma errada, porque eu não posso ter um fluxo incompressível e compressível ao mesmo tempo. Questão número 4. Para um escoamento incompressível e bidimensional, é correto afirmar: a vazão volumétrica entre duas linhas de corrente é dada pela diferença entre dois valores da função de corrente. E aí a gente tem que, vocês provavelmente nessa questão tiveram que voltar para o material, então, e verificar o material, tá? E aí no material é exatamente isso que a gente calcula, né? Ou se vocês lembrarem do vídeo, a gente calculou e demonstrou que a gente pode calcular, então, a vazão volumétrica entre duas linhas de corrente exatamente pela diferença entre esses dois valores de φ. Tá? Então, essa alternativa aqui, ela era correta, essa primeira alternativa. Tá? Essa segunda alternativa aqui possui massa específica constante, ou seja, se eu fizer o meu dρ sobre o meu dt, isso aqui vai ser igual a zero, que é uma característica de um fluido incompressível. Tá? Então, a gente não precisa nem voltar no material, a gente já viu isso nas primeiras aulas. A massa específica é igual a zero. O que seria um fluido com massa específica igual a zero? Ele não existe, né? Não seria um fluido, né? A massa do meu fluido teria que ser igual a zero. Logo, obviamente, ele não existe. Então, essa alternativa aqui está correta. A velocidade é mais alta entre as linhas de corrente. A velocidade é mais alta onde as linhas de corrente estão mais próximas, tá? E aí a gente tinha visto isso no exemplo de aula, tá? A gente tem as linhas de corrente aqui e nessa parte que elas estão mais próximas, decorrência daquela equação que nós tínhamos encontrado, logo elas vão estar mais rápidas. Então, a velocidade é mais alta onde as linhas de corrente estão mais próximas. Essa alternativa está correta. E se essa alternativa está correta, obviamente a próxima estaria incorreta, tá? Porque aqui fala mais baixas. Então a velocidade é mais baixa onde as linhas de corrente estão mais próximas. E a gente viu que isso é o contrário do que a gente tinha encontrado. Então essa alternativa aqui está falsa. A questão número 5, então, ela pedia quais dessas afirmações estão corretas. E eu vou começar, então, pela alternativa B, porque ela é a que aparece primeiro no nosso problema. E aí a gente tinha falado em aula ali que a aceleração total de uma partícula fluida é dada pela derivada parcial da velocidade no tempo. Não, a gente tinha visto justamente que essa afirmativa ela era errada, que a gente não podia cair nela, tá? Então, logo, essa alternativa está errada. Para essa alternativa aqui, a aceleração total de uma partícula fluida é dada pela derivada material ou derivada total da velocidade dessa partícula no tempo. E aí, quando a gente definiu
a aceleração total de uma partícula, a gente definiu que ela era dada justamente pela derivada material, ou derivada total, dessa partícula no tempo, que era igual à nossa aceleração convectiva e a nossa derivada parcial da velocidade no tempo. Desculpa, a nossa aceleração advetiva aqui e aqui a aceleração convectiva. Não muda nada essa questão e ela está correta aqui, esse resultado. A aceleração total de uma partícula é dada pela soma de sua aceleração local e aceleração convectiva, que é exatamente o que está escrito aqui, né? Aceleração local e aceleração local e aceleração convectiva. Então, essa alternativa está correta. Aí, sobre a força por unidade de volume de uma partícula fluida é dada pelo produto entre a massa específica e os termos de aceleração local e convectiva, tá? E aí é muito importante esse exinho aqui, tá? Que a gente tem aqui, então, os nossos termos de aceleração local, que a gente tinha visto ali anteriormente, e as acelerações convectivas aqui, tá? Então, aceleração local e aceleração convectiva, tá? Então, aqui, essa alternativa aqui também estava correta, tá? Quando a gente definiu ali a segunda lei de Newton, a gente viu isso. E aí, a força de unidade de massa de uma partícula é dada pelo produto entre a massa específica e a aceleração local. Não é só a aceleração local, né? É a aceleração local e a aceleração convectiva. Se essa daqui está certa, logo essa daqui obrigatoriamente está errada. Tá? E aí, isso daí foram os assuntos que a gente trabalhou basicamente nessa unidade. E a questão 6, então, eu tinha falado em aula ali para vocês que eu ia cobrar no questionário, que eu possivelmente ia cobrar no questionário, então eu estou cobrando ali um conteúdo que estava escrito, então, na sessão aquela, na próxima sessão que eu deixei como atividade para vocês lerem do livro do Fox, tá? Então, aqui a gente tem sobre a equação de Navier-Stokes, nós podemos afirmar, e aí, basicamente, eu reescrevi aqui as afirmações que tinham no livro do Fox. Então, Q, V, W e P são incógnitas a serem determinadas em todas as equações. Assim, nós devemos resolver as equações para todas as incógnitas simultaneamente. Tá? Então, se vocês olharem ali a equação de Navier-Stokes, aqui, ó, também está escrito aqui, tá? A gente pode ver aqui, vou trocar a cor. A gente pode ver aqui, tá? Tá escrito aqui, descrito aqui, mesma coisa aqui. Ou vocês simplesmente olhando para as equações, vocês conseguem definir isso daqui também, tá? São equações não lineares, aí não consigo ler o que está escrito aqui, mas se vocês lerem aqui, são equações não lineares e o termo de aceleração convectiva está representado aqui, e aí é basicamente o que está escrito aqui, tá? Aqui também não dá para ler tudo, mas são equações diferenciais parciais de segunda ordem, provavelmente está escrito aqui. E aí também são equações diferenciais parciais de segunda ordem, tá? E aí vocês simplesmente vendo aqui, lendo o livro, como eu recomendei que vocês estudassem, vocês iriam responder essas questões fácil assim, tá? Não possuem solução analítica, também está escrito aqui, está escrito em algum lugar aqui. E a gente também falou isso nos slides de aulas, inclusive a gente mostrou como que se resolve de forma muito superficial. Aqui, ó, não há solução analítica, está escrito aqui, vamos aproveitar. Tá? Então está escrito ali. E aí somente as equações de Navier-Stokes não são suficientes para resolver a equação do movimento, então normalmente se utiliza a equação da continuidade de conservação de massa em conjunto a essas equações, para que a gente encontre uma solução, porque a gente tem aqui 4 incógnitas e 3 equações, que são as equações de Navier-Stokes, que são as equações da quantidade de movimento. Então a gente precisa de mais uma equação para a gente ter o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas.
Então, a gente utiliza a equação da continuidade como uma quarta equação para que a gente consiga resolver esse sistema analítica ou numericamente, tá? E aí, então, somando as equações da continuidade e as equações do Navier-Stokes, são as equações básicas dos movimentos para qualquer fluido que nós vamos utilizar até o final dessa disciplina. Então, essa daqui também estava correta. Tá? Então, tópico muito importante para vocês estudarem é sobre a equação de Navier-Stokes, que nós vamos utilizar elas ao longo de toda a disciplina daqui para frente. Certo? E essa é a solução do nosso questionário.